comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Bem mais do que um programa, eu chamo isso aqui de encontro pelo rádio por uma razão. Nós estamos aqui para nos encontrarmos mesmo. E o encontro não se dá somente com uma pessoa. Você não pode se encontrar consigo mesmo, a não ser que seja naquela viagem de autoconhecimento. Estou me encontrando, me descobrindo, tudo bem. Mas eu estou falando no sentido de reciprocidade, da presença do outro. O outro que gera contraste, o outro que me desafia, o outro que me ajuda a caminhar. Eu digo sempre aqui nesse encontro que nós temos que o contraste é necessário para que nós nos vejamos. Então, se vivêssemos um mundo onde todos pensam da mesma maneira, onde houvesse uma verdade única e absoluta, não tenha dúvidas que o mundo seria mais pobre, a vida seria mais pobre. É como se só houvesse uma cor, é como se só houvesse uma temperatura. Você pode gostar mais do verão ou do inverno, você pode se agradar mais do calor, do frio, enfim. Mas se a vida fosse somente isso que te agrada, só o calor, só o frio, só o inverno, só o verão, primavera, outono, a natureza seria mais pobre e, consequentemente, você também. Você pode gostar mais do dia, do sol, mas a noite e as madrugadas também têm o seu lugar. Imagine viver somente no dia e somente no sol. Nosso corpo pede a noite, a calmaria, a escuridão das madrugadas. É necessário para a nossa saúde também. Você pode estar cheio de ideias em relação à vida, aos planetas, à morte, a Deus, ao inferno, a sei lá o que, a física quântica. Eu uso essa palavra física quântica entre aspas aqui, me perdoem os físicos quânticos, porque hoje em dia essa palavra se tornou quase que um dogma. Na realidade não tem nada a ver com isso, mas enfim. Muitas pessoas me disseram, eu pratico física quântica, virou uma religião. De qualquer maneira, não importa qual seja a sua verdade, ela pode ser absolutamente linda e se encaixar perfeitamente naquilo que você é. Mas você está em movimento, a verdade sempre está exposta a contrastes, e os contrastes nos fazem melhores, nos fazem maiores, nos permite ver mais. Falarei sobre isso e muito mais nesse encontro do rádio que está começando. Hoje é um encontro um pouco especial, quer dizer, todos são, mas é que hoje, especialmente, eu vou ainda nesse encontro que nós vamos ter aqui, te trazer o novo nome da rádio. Tem uma vinheta já apresentando isso. A gente vai começar a implementar já o novo nome da rádio, que em breve mudará. Eu passei o domingo inteiro montando vinheta, gravando. Foi um domingo de muito trabalho, mas felizmente montei tudo. A plástica da rádio, ou seja, as vinhetas da rádio já estão prontas. Então hoje eu vou introduzir isso para você já, tá bom? O nosso contato continua também de maneira diferente. O WhatsApp agora tem um número 9 a mais. 51992461960. O número continua o mesmo, só acrescente um 9 antes do primeiro 9. 51992461960. Aqui no site da rádio tem o bannerzinho já com o número novo do WhatsApp. O e-mail, contato@webradiovagalume.com. O chat está à sua disposição. E eu vou entrar agora no Facebook para fazer a transmissão ao vivo, para continuar nesse assunto que nós pela manhã. Tudo de bom para você que está nos ouvindo aqui pela rádio, ou você que está nos vendo no Facebook, no meu perfil no Facebook. Aliás, nem eu sei direito qual que é o meu perfil. O perfil é Flávio F. Siqueira, facebook.com/Flávio F. Siqueira, ou no YouTube, né? Depois o vídeo fica no YouTube. Fique bem. Tanto quem está ouvindo só na rádio quanto está vendo só no vídeo, ambos já foram introduzidos ao assunto que eu quero retomar a partir de agora, sobre a necessidade dos contrastes. Eu falei na abertura do programa, estava falando aqui durante as músicas para a câmera, né? E quero agora com todo mundo continuar te lembrar a necessidade dos contrastes. Eu falava aqui para o vídeo, por exemplo, sobre as referências que me dão a dimensão daquele momento que estou vivendo. Por exemplo, um exemplo cotidiano, simples. O fim de semana é melhor porque eu tenho a referência do dia da semana. O feriado é melhor porque eu tenho a referência de quando não é feriado. A noite pode ser boa ou pode ser má, dependendo do teu olhar. Mas será uma coisa ou outra com referência no dia.
O dia de sol pode ser maravilhoso ou pode ser um saco, depende do teu olhar, depende de onde você está, depende do seu momento. De qualquer maneira, a sua opinião também está referenciada no contraste. De vez em quando eu cito aqui um trecho do livro do José Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, um livro muito polêmico, que para o Saramago, além do Nobel, foi importante para o Nobel de Literatura, se não me engano, em 2007, não foi? Ou foi 97, agora eu estou na dúvida. Mas enfim, acho que foi 97. Bom, depois eu vejo isso. De qualquer maneira, o livro gerou um incômodo muito grande da Igreja Católica de Portugal, que praticamente fez com que o Saramago, a partir daquele momento, resolvesse sair de Portugal e fosse morar numa ilha da Espanha. Porque no livro, entre outras provocações, e o livro é um livro de provocações, tem e um parênteses aqui, provocações não necessariamente para as pessoas, para a crença das pessoas. É isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Provocações em relação ao que referencia o pensamento ocidental a partir de dogmas absolutos que jamais podem ser contestados. Sinceramente, aqui entre nós, eu já volto para o livro, mas eu acho que tudo que não pode ser contestado é pequeno. Tudo que não admite o contraste é frágil demais. Frágil. Se você tem uma verdade, uma ideia, um pensamento, seja ele qual for, que não admite o contraste, a contradição, e você logo adjetiva quem pensa diferente de você, e hoje em dia esse é o recurso mais recorrente, e aí os adjetivos variam, né? De qualquer maneira, é um pensamento muito frágil. O contraste, no mínimo, vai fazer você repensar, e se for o caso, reafirmar o que pensa. O que você pensa, as suas ideias, os seus pensamentos, crescem. Quando você, no contraste, encontra jeitos, encontra caminhos, encontra elementos para pensar no que crê, e por isso mesmo crê mais ou crê menos, enfim, os movimentos. Mas voltando ao Saramago, existe um trecho ali do Evangelho segundo Jesus Cristo que Deus, o diabo e Jesus estão num barquinho. Num papo entre eles, o diabo se condói, acha que Deus está muito vaidoso, muito mal, e diz assim, não faz assim, eu dou um jeito aqui de melhorar as coisas, né? Eu estou resumindo aqui. E Deus, incomodado, diz assim, não, de jeito nenhum, sem você eu deixo de existir. Essa afirmação representa muito do nosso pensamento ocidental, aliás, do nosso pensamento humano, não só ocidental. Não se trata de Deus ou do diabo, não é sobre isso que nós estamos falando, de crenças específicas. O que eu estou falando aqui é da necessidade do mal para que o bem, como crença, ou como autolegitimação, ou como dogma, persista. Se não fosse a direita na política do nosso Brasil, não haveria a esquerda. Se não fosse a esquerda, não haveria a direita. Repare que uma se alimenta da outra. Bolsonaro e Jean Willis, um é cabo eleitoral do outro, extremos, opostos, que alimentam o discurso do outro, seja para combater, seja para afirmar. E quanta gente surfa nessa história de telepastores, tipo um Malafaia da vida, que capitaliza em cima desse negócio, e outros, pessoas que estão polarizando as ideias justamente para capitalizar e ganhar, sabendo que em nós é assim que funciona. O bem ou o mal, o certo ou errado, justo ou injusto, pode ou não pode, deve ou não deve, crê ou não crê. Não é assim que funciona para a gente. Será? Até quando a gente perdeu o medo dos contrastes e entender que no polo oposto, onde para o nosso pensamento, para a nossa mente, para o nosso medo é só escuridão, aquela ideia contrária à tua geralmente é interpretada por você como escuridão. Se você se aproxima dela, você vai ver que na escuridão há penetração de luz. Quando eu digo que nada é absoluto, eu estou me referindo tanto a um polo quanto ao outro. Aquilo que aparenta só escuridão, só tragédia, só dor, tem invasões, penetrações, possibilidades de luz, e o contrário também. Aquilo que para mim é absoluto, que é só luz, que é só maravilha, é isso aí, tá tudo certo, tá tudo bem. Se eu não tomar cuidado, não perceberei que nisso também há penetrações de sombra. Quando o sol está a pino e ilumina uma árvore, a árvore projeta a sombra sobre o cenário. Porque nada é uma coisa ou só outra. É claro que a gente não enxerga no absoluto e a nossa visão é parcial. Como diz naquela frase do meu livro Éden, não haverá explicações satisfatórias quando a visão do todo ainda é parcial.
E o reconhecimento de que a nossa visão é parcial, o reconhecimento de que a minha opinião é fragmentada e referenciada nos meus movimentos. Eu posso citar pensadores, eu posso dizer que eu sou devoto do Nietzsche, eu posso dizer que eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, eu posso dizer que eu pratico essa ou aquela religião, eu posso dizer 1 milhão de coisas. Posso dizer que eu sou um matemático e as minhas opiniões são base de muita reflexão lógica, sou um devoto da lógica, do ceticismo. Não importa o meu discurso, o fato é que a minha lógica, o meu ceticismo, a minha crença na Nossa Senhora Aparecida, ou minha crença no Nietzsche, ou uma crença em quem quer que seja, parte de mim. Tem gente que às vezes me contesta quando eu digo isso, dizendo, tudo bem, mas você está perdendo a oportunidade de usar Deus como referência absoluta. Concordo contigo, tudo é relativo. Deus não. Que Deus? O teu? Que aspecto de Deus? Que olhar de Deus? Qual descrição sobre Deus? Quais características? Qual a ideia? Qual a crença? É a tua. E a tua crença, a tua ideia, a tua opinião é relativa. E aí nós voltamos para a história do Saramago. Não se trata de Deus, ou do diabo, ou da vida, ou da morte, ou do bem, ou do mal, ou do certo, ou do errado, ou do justo, ou do injusto. Se trata de nós. O que é justo para mim é injusto para você? E o que é injusto para você é justo para mim? O que é certo para mim talvez seja errado para você e vice-versa? Quem é que tem razão? O que é bonito para mim pode ser feio para você. O que é certo para mim, quem sabe, é errado para você. E quem sabe o que é errado para você, daqui a pouco será certo. E mudará para mim, passará a ser errado. Isso não quer dizer que nós não temos opiniões. E esse é outro ponto que as pessoas, quando me falam relativista, não refletem. Eu tenho as minhas opiniões em relação a certo e errado. Tem uma série de temas que, se você me perguntar a minha opinião e disser, Flávio, me diga objetivamente, o que você acha? Isso é certo ou é errado? Eu vou dizer, é errado. Ou é certo. Mas eu direi conforme e sabendo disso, a minha perspectiva, o meu olhar. Porque eu reconheço para você que tem muita coisa que eu dizia que eu achava errado, e com o tempo eu vi que não era. E tem outras coisas que eu achava lindo, ótimo, certo. E com o tempo deixou de ser para mim. O que mudou? Foram as coisas ou fui eu? O que alterou a realidade, o absoluto, o certo e errado em constante movimentação ou a minha opinião? A minha opinião reflete o micro. Os absolutos, o certo, o errado, tal, refletem o macro. Os absolutos, o macro se projeta no micro, mas o micro é fragmento, por isso é micro. Não ocupa todos os espaços. O micro é a vista de um ponto. Em movimento, em transformação, em conflitos, em contrastes, em idas e em vindas. E nesse movimento é que eu vou construindo o meu olhar. É difícil, sabe por quê? Porque na nossa mente, nessa sociedade que nós vivemos, nesse sistema de vida que nós temos, nós somos de alguma maneira formatados para não pensar. Pensar faz mal, meu querido. Faz mal. Pensar abala estruturas. Pensar questiona poder. Entre os que pensam, não há grandes líderes. Houve esse fim de semana aqui em Porto Alegre, estava conversando com um motorista de táxi, e ele estava me dizendo, olha, está havendo aqui uma grande manifestação, uma grande concentração da igreja tal. Milhares de pessoas vieram ver o apóstolo Valdomiro. Esse cara tem um magnetismo. E eu fiquei pensando nisso. Entre os que pensam não há esse grande magnetismo. Você pode admirar as pessoas, você pode gostar de alguém, mas gostará de alguém sabendo que alguém é relativo. Eu vivo dizendo aqui na rádio que eu te confesso que as pessoas que eu mais me aproximo, as pessoas que eu mais me abro, as pessoas que eu convivo, enfim, são aquelas que eu percebo, que notam e que reconhecem em mim a minha humanidade. Porque eu sou um cara que publicamente só tem um aspecto, para alguns eu sou praticamente um infalível. E esses vêm com muita devoção. Isso me incomoda. Eu não me aproximo, porque eu não sou isso. Eu sou contrastes.
Eu sou ser humano, como todos nós, todos. Não é um discurso de humildade. É só um discurso óbvio de que todos nós somos assim. E entre os que pensam, entre os que reconhecem a própria humanidade, não há espaço para isso. Fulano, grande, tudo que ele fala é bom, tudo que ele fala é certo, mas para uma sociedade que encolera almas, que formata mentes, que nos faz bonequinhos cheio de gatilhos para serem disparados em ordens de comando para que consuma. Lembra da crise do Brasil? Eu me lembro muito claro isso, da crise de 2009 no Brasil, no mundo, né? Mas que tocou o Brasil. Eu me lembro que a primeira coisa que o presidente fez ao aparecer na televisão foi: consuma, compre. É isso, né? Somos assim. Creia. É muito complicado quando você, como o Saramago fez, esse exemplo que eu dei do livro, questiona uma crença, seja ela qual for. Naturalmente você é hostilizado, você é colocado de lado, você é adjetivado. Não porque seja o que as pessoas adjetivam, mas é um recurso que as pessoas têm para não te ouvirem, para não levarem a sério o que você está dizendo, então é mais fácil te desqualificar. Você é mal intencionado, você é isso, você é aquilo, te colocam numa caixinha pequena e seguem com suas vidinhas sem perceber que tudo que vem, tudo que sentem, tudo que projetam, tudo que querem, tudo que creem, tudo que descreem, tudo que são ou deixa de ser, tudo que acham bom ou mal, reflete a si mesmo. Você está se refletindo na vida, você está se projetando no caminho, queira ou não queira. Mesmo que você se referencie nessa ou naquela ideia, não importa. Não importa. Você pode referenciar-se, como todos nós temos as nossas referências, isso é normal. Mas a minha referência me mostra, porque vamos imaginar que você parta de um absoluto qualquer, como você, há outros que partem do mesmo absoluto. No entanto, ninguém é igual. E os olhares que se projetam sobre tal absoluto refletem as pessoas e não o absoluto. Você entende? Estamos sempre mostrando os nossos lados, os nossos avessos. De um jeito ou de outro. E uma das maneiras, talvez, na internet, até muito recorrente, é quando colocamos a nossa intransigência a serviço do nosso discurso. A intransigência revela demais o que somos. Aliás, essa é a frase que abre o texto que eu vou ler agora, aqui do livro O Menino que Anseia pelo Céu, que continua com um aspecto desse papo que nós estamos tendo aqui na câmera, na transmissão ao vivo pelo Facebook ou no YouTube. Você que me ouve pela rádio pode acessar agora o Facebook e acompanhar em vídeo. Você que me vê no Facebook agora pode acessar a rádio e continuar mesmo depois desse papo que nós vamos ter, que nós já estamos tendo agora e dessa leitura que terá. A programação da rádio que vai até 10 da manhã no horário de verão. Lembrando que daqui a pouco eu vou trazer aqui o novo nome da rádio, vou falar um pouco sobre isso. Hoje eu quero revelar para você. Mas vamos voltar aqui para o texto Avessos do livro O Menino que Anseia pelo Céu. Intransigência revela o que somos. O ser moralista, dedo em riste, defendendo raivosamente a família, os bons costumes, expõe o seu íntimo, seus conflitos, as suas contradições, na tentativa de compensar na imagem o descompasso de dentro. Pior quando o radicalismo é institucionalizado e vira bandeira ideológica, raivosa. Pior, sejam donos da verdade, que atacam, criticam e se colocam como reserva moral da sociedade, ou movimentos de minorias que se articulam cheios de ódio, tentando impor o que deveria ser fruto de consciência. O ódio sobre a consciência. Sem consciência, resta a casca, a aparência, os gritos, o avesso. Autoafirmam-se no que acusam. Avessos. O ódio nasce das paixões. A abominação se vincula à admiração. Perseguições são confissões de quem combate no outro o que identifica em si mesmo, mas não tem coragem de encarar. Proferiu sua própria condenação. É preciso enxergar-se, nem que seja apenas por autopreservação, nem que seja por inteligência, é preciso enxergar-se. Melhor ficar calado do que deixar tão evidente que você é exatamente o contrário do que tenta aparentar. O avesso da imagem de fora, da cara para consumo externo, da aparência que só convence quem não quer ver.
Don't You Forget About Me. Simple Minds aqui no Mensagens que chegam pela manhã pela webradiovagalume.com, webradiovagalume.com por enquanto. Daqui a pouco outro nome, outra marca, outro site, mas o mesmo conteúdo, a mesma proposta, a nossa rádio que continuará. Eu estava agora há pouco fazendo uma transmissão pelo Facebook, já daqui a pouco, se já não estiver, será publicada ali na linha do tempo, ela foi interrompida no finzinho. Eu te peço perdão, porque alguém ligou, alguém pelo WhatsApp, fez aquelas ligações de WhatsApp, como eu estava transmitindo pelo celular, interrompeu o finzinho da transmissão. Eu quero lembrar que o WhatsApp é basicamente para o nosso contato aqui durante o Mensagens e não para ligações, porque eu nem teria tempo, muito menos durante o programa, né? Então, me perdoe quem estava assistindo a transmissão, foi interrompida, mas eu acho que deu, acho que foi interrompida ali nas despedidas e não foi um problema, tá bom? Eu estava falando sobre o novo nome da rádio, daqui a pouco eu vou trazer isso para você, só mais um pouquinho, e eu quero apresentar o que vai ser, tá bom? Vai fazer um pouco mais de suspense aqui, tipo os programas sensacionalistas. Mas vamos começar com a nossa interatividade. Aqui no Mensagens que chegam pela manhã, pelo contato @webradiovagalume, pelo 51924619. Ah, não, tem um 9 a mais agora. 51992461960. Esse é o nosso WhatsApp, mande sua mensagem. Eu quero saber o que você está pensando, quero saber como é que está o seu dia. Desembuche. Fale aqui e participe do nosso Mensagens que chegam pela manhã, tá bom? Começando pelo nosso e-mail, contato @webradiovagalume.com, Gustavo de Palmas, Tocantins. Hoje em dia eu vou tentar te acompanhar ao vivo. O que você acha desse trecho? É uma questão de prova. Vamos ver aqui. Pirro afirmava que nada é nobre e nem vergonhoso, justo ou injusto, e que da mesma maneira nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais do que isto ou aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Laércio, Devidas e Sentenças dos Filósofos Ilustre, Brasília, essa publicação. Gustavo, eu acho que isso está dentro do que nós estávamos falando agora há pouco. O que eu adicionaria a esse comentário, e que pode gerar... E por isso mesmo esse tipo de comentário gera algum tipo de resistência em relação às pessoas que naturalmente falarão, e eu falei isso no finalzinho do vídeo agora, então nada é certo e errado, então pode tudo, então isso ou aquilo. Eu acho que todos nós precisamos de referências para viver. Eu, como ser humano, como cidadão, como alguém que convive com os outros, como alguém que escolheu viver em sociedade, eu poderia escolher viver em outro lugar, eu poderia viver na selva, por exemplo, mas eu fiz uma escolha de viver em sociedade. Então, dentro disso, eu sigo uma cartilha ética, eu sigo uma cartilha cultural, eu sigo leis. E nós precisamos das leis, para intermediar as relações. Pessoalmente, eu tenho as minhas referências de certo e errado. Tem coisas que eu não faria, outras eu não me importo. São referências minhas. E claro que essas referências são enraizadas nas referências culturais, nas referências de crença, nas nossas leis. Não há nenhum mal nisso. Agora, existe uma grande diferença em eu assumir essa condição como algo inexorável, absoluto, ou assumir que isso faz parte de um contingenciamento, de um momento. É um fragmento, é uma expressão. Então eu continuo com a minha ética, eu continuo com os meus valores, eu continuo com as minhas crenças. Não vou sair por aí jogando em precipícios, isso vai contra referências pessoais. Mas eu sei que são referências pessoais. E por isso mesmo eu não tento impor as minhas referências pessoais a você. Pra gente refletir sobre isso com mais clareza, é só você colocar o contrário. Porque quando a gente fala de valores morais, por exemplo, que todos nós compartilhamos de alguma maneira, fica difícil você imaginar que outros possam não ter os mesmos. Agora imagine, por exemplo, no pensamento dos muçulmanos, tentando implementar no Ocidente a visão do islamismo. E querendo, por exemplo, que as mulheres andem daquela maneira, com lenço, com véu ou com burca, enfim. Eu sei que essa posição é muito mais uma posição cultural, no caso dos islâmicos, do que um mandamento, né, do islamismo. De qualquer maneira, se referenciou como um valor cultural. Naquelas regiões, a mulher que não anda de burca, por exemplo, é mal vista. E tem muitas que andam, que ao tirarem, ou melhor, a burca ou aquela roupa, se sentem nuas, né?
É um valor dela. Você pode olhar e falar que é absurdo. Bom, é para você, para mim, mas para eles não. Então tentar implementar aqui o valor cultural deles equivale a tentar implementar lá o nosso. E falar, não, a partir de agora tá liberado, mulheres mini saias vão à praia e tal. Eu não vejo nenhum mal nisso. Obviamente que não. No entanto, lá isso é um problema. E aí? Então, aí a gente vai ficar nesse discurso maquiavélico. Eles estão errados, e nós estamos certos. Por quê? Por quê? Eu estou usando extremos, né? Obviamente que eu também, eu sou a favor da liberdade. Eu não gostaria de me imaginar qualquer mulher vivendo numa situação de opressão, de desqualificação, como tantas vezes culturalmente isso acontece lá. Mulheres que apanham, sofrem, isso é horrível. No entanto, ao refletir sobre isso, eu também preciso respeitar um lado que eu não entendo, que não tem a ver com a minha cultura, que não tem a ver com o que sou, que não tem a ver com as minhas referências. Portanto, o máximo que eu posso dizer, isso me desagrada. Isso faz, na minha opinião, isso faz mal. Agora, eu não posso ir além dessa fronteira dizendo, esse é um mal absoluto, e o que eu penso é um bem absoluto. Não é. Essa liberdade te livra para se movimentar e para não se apegar a dogmas, por exemplo, como se fosse o grande absoluto da vida. Eu interpreto essa frase dentro desse contexto. Tá bom, Gustavo? Muito obrigado, meu amigo. Um abraço para você, obrigado pela sua mensagem. Flávio, eu não sei se é Edno ou Edino, eu acompanho seu trabalho pelos vídeos no YouTube, deixo aqui meus parabéns para você. O que me trouxe a mandar essa mensagem é um pedido de assunto para você discutir. Esse ano eu passei por momentos de indecisão e parece que cheguei em uma encruzilhada com vários caminhos, mas eu não sei o que fazer, qual mudança fazer em minha vida. Busco algo, sei um pouco sobre o que gosto, mas esse ano parece que perdi um pouco da motivação que faz continuar nesse caminho. Isso me pediu mudanças e novas escolhas, novos objetivos. Existem muitos caminhos que me agradam, mas o problema é em decidir qual seguir. Edno, eu não sei exatamente sobre que caminhos você está falando, né? Eu não posso ser tão específico aqui, mas, meu querido, todos os caminhos são possibilidades. Você não precisa necessariamente estar motivado o tempo todo em direção a determinado caminho. Às vezes, você seguindo em direção ao ponto B, saindo do ponto A, descobrirá entre o ponto A e o ponto B que o teu caminho iria para o ponto C. Mas para chegar a essa conclusão, você precisava chegar no ponto B. Ainda que o ponto B não fosse o seu objetivo, o seu destino, por mais que inicialmente você pensou que fosse. Você entende? Mais do que o destino é o teu movimento. Eu tenho falado muito aqui sobre os movimentos que a gente faz em direção ao horizonte. O horizonte não chega. Tantas vezes nós temos metas, objetivos que devem ser buscados, mas não com a insensatez de pensar que é só lá que eu vou ser feliz. É o movimento que vai produzindo a felicidade. Eu tenho um amigo, o Anderson Cavalcante, que é um autor de livro e tal, e uma vez ele estava comentando comigo sobre uma conversa que ele teve com um cara muito rico, que chegou num lugar muito almejado, batalhou demais, e quando chegou lá o cara se frustrou, porque toda aquela busca em direção à riqueza, né, produzia nele muito mais motivação do que a riqueza em si mesmo. Então reavaliar as motivações constantemente, como me parece o caso aqui, é importante. Faça isso. Eu não vou dizer para você siga por esse ou por aquele caminho. Eu nem sei sobre o que você está se referindo. No entanto, refletir sobre as motivações te traz mais clareza em relação a qual o melhor caminho para você seguir. Melhor caminho para você seguir naquele momento. Num segundo momento pode ser outro caminho. Esse caminho pode levar a um terceiro caminho. E a vida é assim, tá bom? Fique bem. Flávio Minami está nos ouvindo em Nagoya, no Japão. Ele deseja boa noite, né? Para ele já é noite lá. Estou ouvindo vocês, achando muito boa a rádio. Recomendação do meu amigo Milton Nakagawa. Muito obrigado, Flávio, meu xará, Minami e Milton Nakagawa. Um beijo para vocês. Eu tenho muitos queridos amigos vagalumezinhos que ouvem a rádio no Japão. Eu fico muito feliz com esse reconhecimento, com essa presença dos queridos japoneses, brasileiros no Japão, né? E no exterior de maneira geral. Ó, nesse instante, às 8h43 da manhã no horário de Brasília, além do Japão, nós estamos sendo ouvidos, e do Brasil, né, predominantemente, mas também estamos sendo ouvidos na Polônia, na Austrália, e na Suíça, nos Estados Unidos e em Portugal. São os países que me aparecem aí no mapinha aqui nesse instante. E daqui a pouco viram outros, e isso é muito legal. Então, beijo pra vocês, muito obrigado, valeu por se manifestarem aqui, tá bom? Flávio,
e vagalumes. Ótimo dia pra você, começando a semana com tudo, questionando tudo, sempre pacificados. Flávio, a minha namorada Amanda tá fazendo aniversário hoje, tá ouvindo o seu programa comigo no nosso AP e ouvindo você falar no início do programa. Ela se flagrou com uma mania que ela tinha de ficar criticando os outros, as religiões dos outros, por serem diferentes da sua, e ela refletiu muito sobre o que foi dito. Se arrepende até agora por estar fazendo isso. Cada um tem de ser feliz com o que crê ou descrê, com o que tem ou não tem. Enfim, é isso. Um abraço para todo mundo e vamos sempre nos desconstruindo. Edson, obrigado, meu querido. Amanda, beijo para você, parabéns pelo seu aniversário, seja muito feliz, tudo de bom, aproveite o seu dia, tá bom, Amanda? E Amanda, quando a gente tá imbuído demais, assim, de desqualificar, de criticar, na realidade mais do que isso, quando a gente se incomoda demais com o que o outro pensa, né, especialmente por demonstrar algo diferente do que nós pensamos, isso denuncia com muita clareza a insegurança em relação ao que nós pensamos. Você entende, não? O incômodo não se aponta, não se limita, não se destina ao outro. O incômodo sou eu. Portanto, se você está se incomodando com o que você pensa, a partir do contraste que o outro gera, questione não o que o outro pensa, mas o que você pensa. Questione não o que o outro é, porque isso você nunca vai saber. Questione o que você é, porque nisso você pode crescer. Ao questionar o outro sem me questionar, ao tentar enxergar você sem tentar me enxergar, não tenha dúvidas que o que eu mais produzirei será julgamento, será distorções, e isso fará mal não para o outro, que o outro nem sabe, fará mal para mim. Porque quanto mais distante eu estou de enxergar o outro, mais distante estou de me ver. Tudo está muito ligado. Você quer conhecer o outro, quer saber sobre o outro, quer entender o outro? Antes de tudo, entenda-se, enxergue-se, veja a si mesmo. E assim vai ser mais tranquilo você enxergar o outro sem o véu do julgamento, sem a distorção da desqualificação do outro. Você vai enxergar inclusive o defeito dos outros, sem dúvida alguma, todos nós temos, mas sabendo que esse defeito, ainda que não esteja em você, talvez você até reconheça algo semelhante, mas potencialmente está. Potencialmente, todos nós potencialmente somos monstros e potencialmente somos anjos. Essa ambivalência nos habita. Portanto, antes de apontar para o outro e reconhecer isso no outro a partir das crenças dele, é melhor enxergar as suas, tá bom, Amanda? Beijo, parabéns para você e para o Edson. Eu vou tocar uma música antiga aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã agora. É uma música que você que tem, 20 e poucos anos ou menos, não faz ideia do que é. Mas lá nos anos 80, isso aqui foi a grande revolução, assim, do rock pop nacional. Eu me lembro que foi a primeira música que eu comprei. Eu era criança, e aí eu fui no supermercado com os meus pais e comprei uma fita cassete. Você nem sabe o que é isso, né? Uma fita cassete amarela. Hoje as pessoas baixam músicas e tal. Antes eram os MP3, antes eram os CDs, e antes eram os LPs e as fitas cassete como essa aqui, ó. Do Revoluções por Minuto, é o nome da música também. Do RPM, que a gente ouve agora. Dia 2 de julho de 2014, quarta-feira, 7 da manhã. Estreia a Web Rádio Vagalume, um novo veículo de comunicação com uma proposta inédita. Compartilhar conteúdos com liberdade. Uma fresta para a vida sem compromisso com ideologias, religiões, nada que engessasse o movimento. Em quase 2 anos e meio no ar, gente do mundo inteiro passou por aqui. Houve os que estavam de passagem, os que estranharam e nem ficaram. Também houve os que se mantiveram e com o tempo têm crescido em consciência. Mas a vida é movimento e a Web Rádio Vagalume entra em um novo tempo. Em breve, seremos Rádio Inverso, porque o universo é dentro, porque há versos no que fazemos, porque a vida tem muitos sentidos. Nesse novo tempo, haverá novos conteúdos, nova plástica, novo ritmo. Mas não muda a disposição de caminhar e no caminho encontrarmos significados. Bem-vindo a esse novo tempo. Em breve, a Web Rádio Vagalume será Rádio Inverso. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Mensagens que chegam pela manhã aqui na webradiovagalume.com. Bom, então, mistério revelado. Em breve, a nossa rádio vai se chamar Rádio Inverso.
né? Esse nome, como na chamada eu estava dizendo, ele vem de várias ideias, ele propõe várias coisas. In é dentro, verso, universo dentro, inverso. Há versos, há poesias naquilo que nós fazemos, porque a poesia é na vida. Poesia está na vida, há versos, inverso. E o contrário. A vida tem muitos sentidos, é o slogan da rádio, porque isso vai dentro dessa proposta que eu estou insistindo hoje aqui, né, sobre não há somente um jeito de ver as coisas, não há somente um sentido. Eu vou até, de alguma maneira, antecipar uma rápida chamada aqui que vai fazer parte da programação da Rádio Inverso, que lembra essa coisa dos sentidos, é a ideia, né, que me embasou para colocar esse nome aqui. Ouve comigo. Tem gente dizendo que o sentido é a direita. Outros têm plena certeza que é só pela esquerda. Tem gente que segue para um lado, vai para o outro, segue, volta e ainda não decidiu. O sentido da sua vida tem a ver com o sentido que você dá. Aquiete-se. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Essa vai ser a proposta da rádio. Eu já falei aqui algumas vezes que a ideia, né, num primeiro momento, para mudar o nome da rádio, não foi uma intenção, algo que eu estava pensando em fazer. Mas o pessoal dos Vagalumes, do site Vagalumes, entrou em contato comigo, dizendo que estava havendo problemas com eles, confusão entre as nossas rádios. Eles têm um trabalho anterior ao nosso. No primeiro momento eu achei que não havia incompatibilidade, a proposta da rádio é uma, do site deles é outra. E ficou por isso mesmo. Um tempo depois eles voltaram a me procurar, conversamos novamente, eu fiquei de pensar, né? E ao refletir, pensei que poderia ser mais do que tudo, além de resolver esse problema de incompatibilidade, diferenças e tal, mas um outro significado. Eu me lembrei que quando eu pensei no nome Web Rádio Vagalume, eu já expliquei isso aqui, mas para quem está chegando agora, esse nome veio de uma palavra, né, vagalumes, que eu usava nos meus textos naquele tempo bastante, me referindo à possibilidade de que reconheçamos a luz que nos habita, não com a presunção de imaginar que a luz que nós temos seja suficiente para iluminar todo o resto e a todos. Os vagalumes se tornam muito mais brilhantes, iluminados, quando compartilham a sua luz. A luz de 2 vagalumes ilumina mais do que a de 1. E assim sucessivamente. Então isso gerava muita identificação com as pessoas, tal. E aí por isso eu acabei adotando esse nome, enfim. Mas eu te confesso que não era o ideal assim para mim. Eu nunca fui apaixonado por esse nome, né? Porque, por outro lado, isso gerava, na minha opinião, confesso, crítica, um tom muito felizinho, muito autoajuda, muito que não é necessariamente a minha proposta. Eu não estou aqui só para trazer felicidades, alegrias, brilho. Às vezes, dentro da ideia dos contrastes, o inverso é necessário. É claro que eu e você queremos luz, queremos alegrias, queremos felicidades, buscamos felicidades. Eu penso que quem busca a tristeza tem alguma disfunção, talvez alguma patologia, talvez algum tipo de debilidade interior que precisa ser revisto. Buscar a tristeza é sinal de doença. No entanto, todos nós, independentemente de buscarmos ou não, nos deparamos com tristezas. E reconhecer a tristeza como parte desse mosaico de cores, de movimentos, de texturas da nossa vida é admitir o contraste. Portanto, às vezes o caminho é inverso. A proposta Vagalumes, linda, ótima, mas me gerava lá no fundo, eu não pensava muito nisso, mas lá no fundo um desconforto de entender que então a expectativa, isso foi se confirmando muitas vezes por participação de pessoas que me escreviam e tal, de que a minha função aqui seja te motivar, seja te alegrar, seja deixar você feliz o tempo todo. Eu quero te deixar em paz. Mesmo que para esse caminho de paz seja necessário alguns movimentos de desconstrução, que no primeiro momento gerará desconforto. Você entende, não? Tem muita gente por aí dizendo isso. Aqui você vai ser feliz, seja feliz, lá, tal. Enfim, e quem está buscando isso, maravilha. Há momentos para isso, né? Não tô dizendo que não deve ser, né? Tem horas que você fala, não, eu não quero. E como às vezes acontece, as pessoas às vezes me escrevem dizendo, olha, eu precisei dar um tempo da rádio, eu não quero só... Eu precisei parar, eu precisei colocar as coisas em ordem e voltei. Isso faz parte, isso faz parte.
Mas não é a minha proposta, sabe? Então eu achei que seria uma oportunidade de trazer um novo componente que também inclui uma outra coisa. A Web Rádio Vagalume começou em 2014, né? Em julho de 2014. Naquele tempo, os meus textos, o meu trabalho de maneira geral, tal, seguiam a mesma linha, o mesmo pensamento que eu tenho hoje. Enfim, isso aí continua igual. Mas digamos que as pessoas que estavam mais próximas ao trabalho construíam uma expectativa. Eu estou dizendo as pessoas que liam, os leitores e ouvintes e tal, onde eu não caibo mais. Existia uma expectativa meio esotérica, meio mística, meio guru, meio... Enfim, não que eu coubesse naquele tempo, mas aos poucos foi ficando claro para mim que eu precisava me descolar disso, me desconstruir disso. Eu te confesso que às vezes eu usava uma linguagem ou outra para que esse público entendesse, e depois eu falei, quer saber, eu vou ser o que sou. Não que não fosse, mas isso que é o legal, né? Quanto mais você vai se colocando de frente ao espelho, por mais que você ache que sabe sobre você, que está sendo verdadeiro, que está sendo... Mas tem momentos que você enxerga, opa, mas isso eu não estava vendo. Isso eu não estava percebendo. Então está na hora de movimentar nessa direção. E é exatamente nesse lado. Então isso traz para a rádio, o que me deixa feliz também, uma outra proposta, não sei se é essa palavra, mas um outro conceito, que não necessariamente se referencia nisso que foi muito bom nesses 2 anos e pouco, mas que ainda tinha uma identificação, um lado, e eu te falei, né, o slogan da rádio, comunicação e espiritualidade, gente, isso refletia um pouco esse momento que eu já não uso. Você dificilmente vai me ouvir, a não ser que seja num contexto específico, ficar usando a palavra espiritualidade, espiritualismo. Eu acho que não. É uma fresta, é uma caixa, maravilha. Mas hoje, cada vez mais, eu vejo mesmo, assim, tudo tão ligado, sabe? Eu não vejo... Eu não acho que a espiritualidade alimenta mais a alma do que a literatura. Eu não acho que a poesia seja menor do que o misticismo e coisas do tipo. Eu acho que tudo está falando a mesma coisa. Então esse olhar para mim está produzindo uma amplitude que eu quero colocar na rádio, que permite movimentos de plástica, de trilha, de linguagem, que não necessariamente se referencia na coisa do vagalume, mas que abre para o inverso. Eu vou compartilhar com você, rapidamente, já que estamos falando sobre isso, um pouquinho da nova plástica, das vinhetas, a voz da Paty, que grava para Vagalume, que eu fiz questão de manter, do que vai ser a rádio, tá bom? Então, dentro dessa coisa do novo ritmo, né? Essa chamada aqui da rádio, que vai entrar no ar na programação normalmente, ilustra um pouquinho disso. Ouve só. Você ouve Rádio Inverso. Rádio Inverso. Aqui tudo é motivo para reflexão. O oceano não pode ser capturado. O cotidiano, as experiências, nossas aspirações. A inspiração como material de trabalho. Na Rádio Inverso, 24 horas de conteúdos e provocações. Saia do senso comum. Talvez o caminho não seja o da maioria. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Umas vinhetinhas aqui de passagem de música. Ó. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Mais uma? Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Eu só vou mostrar mais uma e depois chega, porque senão vai perder a graça, né? Quando a rádio estrear, já todo mundo já vai conhecer tudo. Tem bastante chamadas, vinhetas, tal, foram muitas. Mas essa aqui é mais uma, ó. Enquanto a humanidade segue na mesma direção, a gente em um caminho diferente. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Então é isso. Vai mudar também a plástica aqui do Mensagens que Chegam pela Manhã. Tem vinhetas novas, ontem já produzi todas, pro Mundo Incrível. Tem alguns conteúdos que a gente está trabalhando para, talvez não imediatamente na estreia do novo nome, mas que entrarão também. E aos pouquinhos a gente vai trazendo esse novo conteúdo, essa nova proposta aqui da Rádio Inverso. Tá bom? Eu vou tocar só mais uma música agora pra gente mudar de assunto, dar um tempinho. E aí volto, eu não li o WhatsApp ainda. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui no WhatsApp. 519 a mais, hein? 51992461960 e o nosso contato @webradiovagalume.com. Ontem eu fui dormir com essa música na cabeça. João Bar, Rede na Varanda. Essa música é linda, tem uma poesia incrível aqui. O João Bar, quem não conhece ainda, eu fiz um papo com ele, um vídeo, e publiquei no YouTube, tá lá no meu canal. Para mostrar isso, a simplicidade desse homem com 84 anos,
e que consegue traduzir nas suas letras, na sua música, toda a beleza que ele é e que vê no campo, no mato, enfim, nos pássaros. Eu acho isso muito legal. O João Bá é um cara que eu tenho a nítida sensação, eu comecei o vídeo falando sobre isso, falei isso para ele, que daqui a 30 anos, 40 anos, vai ser reconhecido como um dos grandes da música, né? Hoje, entre as pessoas que entendem, os músicos, tal, muitos o conhecem e já o admiram como tal, mas a gente sabe que aquilo que é poético, que aquilo que é verdadeiro, aquilo que é espontâneo, aquilo que é bonito, né? Genuíno, não necessariamente é processado para as massas num primeiro momento. A massa é mais apressada, então ela tem a tendência de reconhecer aquilo que a legitima, né? E não que a contrasta. Quando você para ouvir essa poesia na música, você sente o contraste, por exemplo, da nossa vida desenfreada, da nossa vida sem reflexão, da nossa vida sem contemplação, com a beleza e a poesia expressa, por exemplo, na música do João Bá. Então isso gera contrastes, né? E nem sempre a gente quer tira pé do chão e coisas do tipo. Um dia eu imagino que isso vai acontecer. Enquanto isso, nós não precisamos da legitimação de ninguém. A gente vai aproveitando, a gente vai contemplando e desfrutando dessa beleza em forma de música aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Bom dia, Flávio. Bom dia, pessoal. Bom dia, vagalumes. Vai ser difícil não falar os vagalumes, né? Apesar que você disse que nós vamos continuar sendo os vagalumezinhos, então tá tudo certo. Eu ouvi agora há pouco o nome da rádio, confesso que, assim, de primeira houve um estranhamento. Eu estranhei um pouco, mas depois, ouvindo as vinhetas, ouvindo todo o sentido que você deu a esse nome, tudo, achei muito legal, gostei, já me familiarizei, já me identifiquei com o nome da rádio. Muito legal, Flávio, parabéns pelo trabalho. Um beijo, boa semana para todo mundo. Valeu, Silvia, muito obrigado, beijo pra você também. E olha, o estranhamento é natural, né? A gente tá acostumado há 2 anos e pouco aqui, vagalume, de repente é inverso. Só que é o seguinte, quem é vagalume, se sente como tal, nada muda, não tem nenhuma restrição, enquanto rádio inverso, de estar no ar, alô vagalumes. Enfim, hoje, por exemplo, eu estava ouvindo o Antônio Pereira no Mundo Incrível, e ele estava falando uma história dos besouros lá na casa dele e tal, e falou, nós que somos besouros, e é isso. A rádio não precisa chamar besouro para que as pessoas sejam besouros, ou vagalumes, ou peixes, ou tatus, ou tamanduás, ou minhocas, ou bichos de alface, nada disso. Somos o que somos. Obrigado pelo seu carinho aqui, beijo para você. Flávio, bom dia meus amigos, para parabenizar por esse nome lindo que você descobriu, né? Rádio Inverso, muito legal, muito sugestivo, tudo a ver com a rádio e com nossas ideias, né? Um beijo então, uma boa semana para todo mundo, da Carla Kuhn. Muito obrigado, Carla, beijo para você também, fico feliz que, apesar do natural estranhamento que a princípio a gente possa ter, aos poucos nós vamos entendendo e nos acostumando. Você sabe esse sentido? Você sabe o caminho? Quem sabe o caminho não é inverso. Bom dia, Flávio. Bom dia, inversos? Brincadeirinha. Gostei do nome. Lembra o universo também, né? Ele traz outros sentidos, assim, eu acho até. E, claro, ainda temos que nos acostumar, não é mesmo? Porque já estava apegada a vagalume. Mas fiquei feliz aí com a mudança. Que bom que você contou pra gente, que eu estava super curiosa. Outra coisa que eu queria falar, Flávio, é que esse final de semana eu estava vendo um programa de 2 anos atrás. E eu reparei, eu acho que você foi ficando mais livre, mais selvagem mesmo. Você fala do selvagem, eu acho que você está mais selvagem. E eu achei isso legal, interessante ver, assim, como, apesar da essência ser a mesma, as coisas vão se transformando, né? Então é isso aí, gente. Parabéns aí pela mudança, né? E vamos que vamos. Beijo. Valeu, Luna, para você também. O inverso também tem a ver com o universo dentro, né? A chamada diz isso, aquela primeira que eu coloquei. In, de dentro, e verso de universo. Não é só o sentido contrário, ou a vida tem muitos sentidos, que passa a ser o slogan da rádio em breve, ainda não. Mas o inverso de universo dentro também. Realmente isso tem muitos sentidos. Sobre
como nos últimos 2 anos e pouco de rádio eu fui me movimentando, eu fico muito feliz de admitir isso, sabe? E eu espero, Luna, que daqui a 2 anos, se você estiver aqui ainda, você diga isso. Poxa, eu percebi que lembra quando a rádio mudou para Inverso, eu senti que agora você está mais selvagem. Porque esse é o movimento, é aquilo que eu estava dizendo. Em momento algum eu me permiti, isso está fora da minha personalidade, né? Não é nenhuma questão de convicção, é uma questão de personalidade, me limitar, me deter, me circuncidar por determinada expectativa de determinado público. É por isso mesmo que eu precisei sair do rádio convencional, fazer a minha rádio, porque eu precisava disso. Agora, sem perceber, você vai se adequando às caixas, né? As caixas às vezes vêm dessa relação boa que nós temos aqui, e aí você fica pensando, poxa, mas se eu disser isso, talvez não entendam, ou se eu falar aquilo, não vai ser legal, enfim, e aí você vai se limitando, até quando você para e se enxerga e vê que você está cheio de limites. Eu te confesso que houve uma fase, assim, um tempo aqui em mim, que eu vinha fazer o programa e nem sempre eu estava animado, nem sempre eu queria, nem sempre eu estava feliz. E eu comecei a tentar me questionar, mas vem cá, você está fazendo a sua rádio, dentro da tua casa, falando, enfim, por quê? Né? E aí eu comecei a perceber que havia em mim uma certa infelicidade, uma certa resistência, que era inconsciente, por me deparar com determinados limites que eu me impunha. Eu não estou dizendo que hoje eu não tenha, né? Eu acho que a liberdade é uma utopia. A liberdade é aquele horizonte que a gente está buscando e que não vai chegar nunca, pelo menos não completamente. Mas eu quero estar mais próximo a isso. Eu quero ir nessa direção, porque enquanto eu me movimento nessa direção, eu vou descobrindo aquilo que antes me prendia. Eu posso não me livrar de todas as prisões, mas eu me livrarei de muitas, e o meu movimento será melhor, será mais livre, enfim. Então eu percebo isso no meu trabalho, não só na minha comunicação aqui na rádio, mas nos meus textos. Tanto é que eu contei aqui, né? Há algum tempo eu estava querendo remexer alguns textos meus, enfim. E eu vi que eu estava mudando tudo, aí eu parei, porque isso reflete um momento, isso reflete um retrato, mas a gente tem que crescer, a gente tem que se expandir, sempre. Seria contraditório o que eu estou dizendo agora com o que eu vivo afirmando, né? Que ninguém está pronto, ninguém é o iluminado, ninguém chegou lá, a gente está chegando, a gente está andando, a gente está indo para o horizonte. Então perceber isso e projetar isso no que fazemos, seja alguém que fala na rádio, seja alguém que escreve um texto, seja alguém que cozinha feijão, seja alguém que se relaciona com os outros, enfim, né? É fundamental. A gente só precisa ter liberdade para isso. Mas obrigado, Luna, pelo seu comentário, pelo seu apoio. Tudo de bom para você. Mais gente aqui no nosso 51992461960. Tem um 9 a mais, tá bom? A partir de hoje no nosso WhatsApp. Uma mensagem aqui. Eu vou começar lendo a mensagem. Depois eu vejo se eu digo o nome ou não. Ouvindo a rádio, seu material, muitas reflexões desencadearam em minha mente. Algumas fáceis, outras nem tanto, em alguns momentos até doloroso. Mas vou dizer que atualmente eu tenho mais coragem de me assumir selvagem. Não mais tenho aquele incômodo quando sou eu mesma com as minhas ambivalências. Cansei de sustentar a imagem de boazinha. Eu sei que ainda tem um longo caminho, mas pelo menos agora eu sinto que o caminho que está livre. Não sigo a massa. Eu tenho as minhas escolhas e as valorizo. Muito bom isso, viver selvagem. Gratidão imensa pelo trabalho, por nos despertar para uma vida bem mais grandiosa do que as caixinhas e as gaiolas. Beijo no coração, Drica. Sensacional o novo nome da rádio, que fala por si só. Adorei. Poxa, Drica, muito obrigado. Isso que você expõe aqui se conecta com o que há pouco eu falei, né, do movimento. Percamos o medo do movimento, Drica. Tem um monte de coisas na sua vida que ainda estão em processo de entendimento, de aprofundamento, de clareza. Na minha também, e na de todos. Você sabe que uma das razões pela qual eu me incomodo muito, quando as pessoas de alguma forma tentam se colocar como pessoas superiores, espiritualmente, intelectualmente, ou de qualquer outra natureza, é que estipula naqueles que a admira uma expectativa de que um dia serão o que ele finge que é. Só que isso não acontece. E enquanto a pessoa tenta e não consegue, se frustra.
Durante algum tempo as pessoas podem estar motivadas. Sou devoto do mestre, adoro fulano, simples, perfeito, tal. Mas chega um momento que você entende que não vai conseguir. Isso tem duas funções. Uma é essa, gerar essa expectativa que obviamente vai desencadear em frustração. E outra, e aí eu me refiro já às pessoas que foram, é despertar na gente um ideal, né? Que aí semelhante à história do Horizonte. Eu jamais vou chegar ao que foi, sei lá, Madre Teresa de Calcutá. Mas, enquanto caminho, melhorarei. Tudo bem, dentro dessa perspectiva até serve, né? Não faz mal. Mas seria melhor entendêssemos, pelo menos eu estou falando em relação à minha opinião, de que a Madre Teresa de Calcutá e de que nossos santos e ídolos eram humanos fragmentados como nós. E, apesar de conquistarem a admiração de muitos, ao ponto de apontarem para fulano ou fulana dizendo são santos, viveram como nós todas as ambivalências, todos os acertos, todos os erros, todos os contrastes, né? E isso está presente na nossa natureza humana. Essa semana me perguntaram de Jesus, né, aqui na rádio, sexta-feira. E eu estava dizendo, eu não gosto dessa coisa de Jesus Deus. Eu gosto dessa coisa de Jesus homem. Eu gosto da humanidade. Eu gosto do contraste. Jesus Deus, como a religião geralmente pinta, me afasta, né, me distancia, cria esse ideal. Homem me aproxima. A humanidade é linda. Agora Deus em nós, Deus no homem. Deus vive em nós e se manifesta apesar da nossa fragmentação em liberdade, usando a linguagem, usando o enquadramento, usando a crença, usando a fresta por onde você vê. Isso é o de menos. E aí isso não diz nada sobre absoluto algum, isso diz sobre você. Muito obrigado, tá bom? Pelo seu carinho. Obrigado, Isabel, está nos ouvindo em Genebra, na Suíça. Mandou um WhatsApp aqui para nos dizer. Muito obrigado. Eu tinha dito agora há pouco que eu tenho um mapinha, né, que me mostra onde as pessoas estão ouvindo a rádio. Outro dia eu até publiquei no Facebook uma foto desse mapinha. Então eu sei os lugares do Brasil, os lugares do mundo e tal. E há pouco eu disse que eu estava vendo aqui a Isabel. Eu não sabia que era Isabel, né, na Suíça. Então ela está se manifestando aqui. Muito obrigado, beijo. Rose de Sorocaba, muito obrigado pela sua mensagem. Beijo para você também. No nosso 51992461960 tem um 9 a mais, a mensagem de áudio. O Marcos de Blumenau, ele escreveu assim: recadinho do ET, não tenho ideia do que se trata, vamos ouvir. Bom dia, gente. Acabei de chegar aqui nesse planeta. Eu estava vindo na viagem, ouvindo uma rádio Vagalume, e resolvi parar nesse planeta para dar uma descansada, recarregar as baterias. E ouçam a rádio vagalume.com. ET, minha casa, telefone. Marcos, muito obrigado, esse teu amigo ET, está meio cansado teu amigo ET, hein? Parece estar um pouco sonolento assim, mas eu fico feliz que agora a nossa audiência pode incluir seres de outros planetas, já que o nosso sinal é ilimitado. Então beijo pro nosso querido ETzinho que está ouvindo a rádio, fez questão de na sua escala aqui no planeta Terra se manifestar. É o ET cansado e carioca, né? Estou ouvindo. Beijo, obrigado Marcos. Mensagem de WhatsApp. Esse final de semana eu tive que receber a tristeza, sentar e conversar com ela e depois dizer, chega, pedir para sair. Tem um filho que vai completar 23 anos agora, no dia 9. Ele se encontra detido há 1 ano e 6 meses e nessa semana ganhou o semiaberto. Mas o pior, que tinha medo, aconteceu. Ele com mais outros detentos estão de castigo fechado, sem direito à visita. E essa triste notícia foi triste para mim. Refere ao que você está falando hoje, o contraste do bem e do mal. Desculpa o texto tão grande, obrigado. Eu não vou divulgar o teu nome, tá, minha querida? Por mais que você não tenha pedido, só para não te expor. Eu não entendi, ele ganhou um semiaberto, mas ele não saiu, é isso? Ele está fechado? Bom, um advogado pode te ajudar nessa história, né? De qualquer maneira, eu não dimensiono qual seja a dor disso. Mesmo, eu tenho um filho, adolescente ainda,
mas eu imagino que deve ser uma das grandes dores que alguém pode sentir. Esse movimento que você fala aqui, que tem a ver com aquele vídeo que eu publiquei essa semana, né, de sentar e conversar com a tristeza, acho que faz parte de você compreendê-la. A tristeza não necessariamente vai embora. Eu acho que ninguém convive com uma situação dessa sem estar triste, né? Mas a nossa relação com a tristeza pode ser outra. Inclusive para que a gente possa aprender com ela. E para que você, inclusive, ao receber o seu filho, que daqui a pouco, como você disse, vai estar no semiaberto, possa acolhê-lo, sabe? Possa fazer com que depois desse 1 ano e pouco preso, possa redimensionar a perspectiva de alguém que certamente esteve exposto a tantos encurralamentos, a tanta dor, a tanto ódio, né? Que você seja esse porto seguro para ele, sabe? E que tua tristeza te ajude a enxergar os caminhos, as aberturas, as possibilidades que você mesmo colocará para ser casa, para ser ninho de novo para esse teu filho. Eu acredito sim em reabilitação de pessoas, não sei o que houve, mas ainda que seja a pessoa mais cruel e pagando o crime mais pesado, de alguma maneira eu acho que o coração da mãe, especialmente o da mãe, do pai também, mas infelizmente isso não acontece em todos os casos, eu acho que é a maior representação do ninho que alguém pode ter. Ele pode ter perdido todos os galhos, pode ter perdido toda a asa e não ter mais o voo e não ter mais o céu, mas pode ter o ninho. E é importante que o teu coração esteja, apesar da tristeza, pacificado, para que seja ninho para esse pássaro que por alguma razão caiu da árvore, por alguma razão deixou de voar, ficou preso na gaiola e que agora vai, ainda que parcialmente, ter o ninho de volta. Que você seja esse acolhimento e esse ninho para ele, tá bom? Um beijo, fica bem e conta com a gente aqui. Muito obrigado. Deixa eu ler aqui. Tô ouvindo o programa, percebi, curtindo as novas vinhetas. Lindo dia para nós. É o nosso querido Antônio Pereira, do Mundo Incrível. Obrigado, Antônio. O Antônio já sabia o nome da rádio. No fim de semana eu já fui compartilhando com ele algumas coisas, algumas vinhetas, o nome da rádio, a chamada do programa dele, a chamada nova. Tem as vinhetas também, viu, Antônio? Essa eu não te mandei não, para não estragar a surpresa para você. Mas em breve você vai ouvir as vinhetas do Mundo Incrível também. Muito obrigado, Antônio. Um beijo. Obrigado pelo teu carinho de sempre e por tudo de bom que você tem trazido aqui para a rádio, tá bom? Flávio, ficou maravilhoso. Essa cara da rádio tem tudo a ver com o Flávio de agora. Parabéns, tudo de bom. Rodrigo de Minas Gerais, mandando pelo WhatsApp. Obrigado, meu amigo. Grande abraço. Tudo de bom. Flávio, bom dia, passando somente para desejar a você e todos uma ótima semana. É a Carla Simone de Resende do Rio. Olha, inverso, amei, muito legal. O aplicativo vai mudar no automático ou temos que desabilitar? Carla, boa pergunta. Me parece que vai ter que desabilitar. Eu acho que o pessoal vai ter que fazer outro aplicativo. Eu preciso confirmar isso. Eu já, obviamente que eu já estou conversando com o pessoal do provedor, do stream e tal, em relação ao novo site e tudo mais. Falei por cima assim do aplicativo e eles me disseram não vai ter problema, tal. Agora eu não tenho certeza, vou perguntar isso hoje, se vai precisar, se vai invalidar esse aplicativo da Web Rádio Vagalume, vai precisar de um outro, né? Mas eu confirmo aqui, tá bom? Obrigado pelo seu carinho, tudo de bom. Flávio, que novidade, coisa boa, tal. É a Tati que nos manda mensagem do interior de São Paulo. Muito obrigado, Tati, um beijo para você, que bom saber que você gostou. Flávio, bom dia, e a todos que estão ouvindo agora. Rádio Inverso, nossa, tem a sua cara, muito criativo, nome e proposta, adorei. Não tenha medo de mudanças, a vida não seria a vida se elas não acontecessem. Fica bem, todos que estão aqui. Beijo da nossa querida Alexandra de Uberlândia, em Minas Gerais. Obrigado, Alexandra. Eu também acho que esse novo nome vai representar um momento novo. E tem outra coisa, a nova plástica, a nova cara equivale a uma nova roupa. Por exemplo, você quando vai cortar o cabelo, não sai do salão com um ar diferente, né? Ou você quando muda de roupa, usa uma roupa social ou depois para um traje de banho. Não tem alguma coisa a ver no seu estado de espírito? A plástica da rádio tem a ver com isso também. Então eu acho inevitável que algumas coisas, até referentes ao conteúdo, seja exposto a alguma alteração para o bem, né? Justamente dentro desse conceito de movimento que eu tanto digo aqui a partir da troca da plástica da rádio. Edson de Lajeado, do Rio Grande do Sul, pelo e-mail. O e-mail vai mudar também, tá bom? Assim que o nome da rádio mudar, o e-mail mudará também. Por enquanto continua o mesmo. Estou passando aqui para desejar ótima semana para todo mundo. Flávio, roubaram o meu carro na quinta passada, com todas as minhas ferramentas. Apesar disso, estou bem, porque prefiro ser roubado do que roubar.
e a vida segue, vou continuar vivendo. Grande abraço. Obrigado, Edson. Pois é, a vida segue, sinto muito, mas dos males o menor, você tá bem aí, né? A Deise Aur, gostei do nome da rádio, é original, tem tudo a ver com o conteúdo da rádio. Flávio, a Alane Chaves faz aniversário hoje, quero transmitir os meus parabéns para ela. Poxa, Deise, que bom, muito obrigado, eu estendo aqui o meu beijo à Alane também. A Alane é uma vagalumezinha que eu não conheço pessoalmente, né? Nunca falei com a Alane fora aqui da rádio, dos e-mails e tal, mas que está muito presente sempre no meu trabalho. Eu percebo sempre os comentários dela nos vídeos, nos meus textos tal. Sou grato pelo carinho que ela expressa aqui e compartilho os seus parabéns, desejando a ela tudo de bom, muita felicidade, muita alegria, crescimento sempre. Obrigado, Deise, por lembrar também. Tudo de bom para você, tá bom? Uma mensagem aqui no nosso e-mail também, da Cristina Lira. Flávio, que bom estar conhecendo o seu programa, fiquei sabendo do novo nome, Inverso, e adorei. Faz muito sentido com a proposta que você vem fazendo. Que beleza que é o seu programa, nos ajuda a nos ver e ver os outros, a gerar respeito e paz com todo e com todos, e confesso que eu achava que você era mais um daqueles malucos da fé. Não me leve a mal, meu amigo, mas é verdade, agora entendi a sua intenção. Ela é muito benéfica e nos ajuda. Grande beijo para você e a todos os ouvintes invertidos. Cristina Lira, obrigado, Cristina. Isso me lembra Olha, me chamam de tudo. Um amigo outro dia me disse que estava ouvindo a rádio com um amigo que disse: esse cara é o quê? Esse cara é pastor? Aí outro disse: esse cara é o quê? Esse cara é ateu? Esse cara é o quê? Esse cara é da autoajuda? E aí eu fico feliz de ninguém enquadrar. Eu não sou nada disso. Eu sou eu, né? Eu sou eu. E eu não tenho nenhum compromisso em ser absoluto, em só acertar. Às vezes eu me confundo, às vezes eu erro, às vezes eu me engano, às vezes eu mudo de opinião. E eu acho que nisso também reside um movimento de beleza, de conhecimento, de crescimento. Isso é muito bom. Eu fico feliz, Cristina, que você tenha chegado na rádio e que tenha se manifestado aqui logo no começo, tá bom? Manifeste-se mais vezes. Um grande beijo e muito obrigado. Obrigado, inclusive, pelas palavras em relação ao nome da rádio e por não ter deixado que um preconceito te limitasse e evitasse que você conhecesse um pouco mais da proposta aqui da rádio. Beijo pra você. Rosemary Patrício Alano, de Joinville, Santa Catarina. Flávio, de primeiro o nome me trouxe estranheza. Eu penso que vivemos invertidos. Há uma inversão das coisas quando entramos na terceira dimensão. Inversão a uma ordem considerada natural. Me levou a sentir como que vamos trabalhar para continuarmos invertidos. Porém, pensando melhor, inverso do universo invertido. Na realidade, estamos todos buscando o inverso desse ser confuso que somos. Amo o programa, quando vagalume... enquanto vagalume, né? E amo agora inverso. Pois bem, quem faz o programa é você. Flávio, e as pessoas que com você interagem e nos traz inverso do mundo invertidos que vivemos. Abraço, Rosemary. Obrigado, Rosemary. Rosemary, é o seguinte, primeiro, quem faz o programa somos todos nós, não só eu. Né? Só eu não haveria programa. Eu falo sozinho, né? Em casa, enfim, posso ficar falando, aí não é um programa. O programa somos nós, é um encontro. Sobre agora inverso, ainda não. A rádio ainda é Web Rádio Vagalume. Eu devo em breve, talvez essa semana, já marcar uma data para que a rádio mude para inverso. Eu estou dependendo de algumas coisas ainda. Então, por enquanto, ainda é Web Rádio Vagalume, é tudo normal. No site, não mudou nada. E não vai mudar o programa, vai mudar a rádio. O programa continua, mensagens chegam pela manhã, continua no mesmo horário, continua a mesma coisa. Só o que vai mudar é o nome da rádio. Tá bom? E a plástica, quer dizer, as vinhetas, trilhas, chamadas, essas coisas assim. Mas o programa não muda, tá? Tanto o Mensagens quanto o Mundo Incrível, todos continuarão aqui. Um beijo para você, obrigado pela sua mensagem. Parabéns pelo nome da rádio. Chegou aqui a mensagem do nosso amigo Sebastião, do Rio Grande do Sul. Obrigado, meu querido, tudo de bom. Flávio, bom dia, eu estava tentando editar o número 9 no contato da rádio, acabei fazendo a ligação sem querer, desculpas, não se preocupe. Suponho que tenha sido a culpada da ligação. Não se preocupe, minha querida. Maria de São Paulo, não há necessidade de pedir desculpas, tá bom?
Agora eu sei, realmente tem tudo a ver com o nome, a proposta da rádio e tal, legal. Um beijo, Maria. Obrigado, Maria de São Paulo. Ela está se referindo porque quando eu estava fazendo a transmissão do Facebook, o finalzinho da transmissão foi interrompido, porque o celular estava fazendo a transmissão e aí houve essa ligação de WhatsApp, eu comentei aqui e ela está se desculpando aqui, não há necessidade, tá? Flávio e Vagalumes, eu amei a vinheta nova, parabéns, obrigada pela manhã de reflexão de todos os dias. Lu de Tumbiara, em Goiás. Um beijo, Lu. Ricardo Almeida, de Entre Rios, na Bahia, também está nos ouvindo, manda um alôzinho aqui, tudo de bom, meu querido, muito obrigado, fique bem, muito bom o nome da rádio, parabéns, a mensagem que chega pelo nosso WhatsApp. Deixa eu puxar aqui o nome do nosso amigo Rogério, que mandou aqui, de 21, do Rio. Obrigado, Rogério, um abraço, meu amigo. Obrigada pelas mensagens, tem desconstruído muito, tudo que foi construído em mim, pode ter certeza, eu estou nesse processo, está doendo, o que é que eu faço? Essa vagalumezinha que mandou a mensagem pelo WhatsApp agora, eu fiquei de responder depois do ar, porque ela me mandou um contexto aqui e pediu para que eu não divulgasse, né? Então eu escrevi para ela, olha, eu vou te responder depois que eu sair do ar, tal, e ela mandou esse complemento, então responderei para você, minha querida, código 84 4288, final do telefone, depois que eu sair do ar aqui, tá? Inverso, muito bom. Horas sou sons, horas silêncio, horas paixão, horas calmaria. Na verdade sou universo, fora e dentro, ou inverso. Parabéns, que legal. Rose de Santa Catarina, que manda a mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Um beijo, Rose. Obrigado pela sua mensagem. Fique bem. Daqui a pouco a gente volta aqui no nosso Mensagens, com mais mensagens. E eu estou esperando a sua. Obrigado, Fabiola de João Pessoa, manda mensagem aqui no 5192469960, tá ouvindo a rádio, tudo de bom para você. Obrigado, Larissa de Jaú, em São Paulo, que escreve o seguinte, segue um texto que eu escrevi, ela diz, e o texto é assim: há muito tempo eu não sei quem sou, morri por dentro, para ser agradável eu perdi a coragem de ser selvagem, hoje eu sou uma estranha, tolero o intolerável para me tornar palatável, perdi a minha essência, mas teve consequência. Ganhei displicência. Quem sou eu? Só sei que eu não sou eu mesma, sou adulta e tenho maturidade. Aprendi a jogar o jogo da sociedade. Eu não sou eu mesma. Será que vale a pena viver com a alma tão pequena? Minha querida, muito obrigado, Larissa. Nós estamos sempre nesse movimento de responder essa pergunta, né? Você sabe que uma das maneiras que nós temos de nos pacificar, Larissa, com essa questão, é entender que você é muitas. Você não é só aquela que pensa que é ou que os outros pensam que seja. Você não é só aquela que se relaciona nos vários contextos da sua vida e que demandam atitudes diferentes. É também. Essas que você conhece e assume como sendo parte da Larissa são fragmentos teus. Você é a que não gosta também. Você também é a que tenta se adequar à sociedade. E aquela que grita dizendo, mas eu quero transgredir também. As duas são você. Você é a composição de muitas Larissas, de muitos olhares, de muitos pensamentos fragmentados, muitas vezes, mas que refletem exatamente a nossa condição natural ambivalente. Não é à toa que em nós há interiormente um anseio pelo céu, seja lá o que o céu significa para você, literal, é o meu caso. Eu, se pudesse escolher algo... qualquer coisa, eu queria voar, eu queria ter asa, eu tenho anseio pelo céu, eu assumo aqui, eu tenho ciúmes dos pássaros e da relação que eles têm com os céus. Ou seja, o céu metafísico, não importa, mas em nós há uma dimensão transcendente que convive com a dimensão carnal, física, humana, instintiva, que não será sublimada enquanto formos humanos. A sublimação disso, para mim, é a típica utopia que se projeta no horizonte. Eu posso até buscar essa sublimação, até porque não sou só instintos. Eu quero viver sobre os instintos. Eu quero que a minha consciência seja o meu regente, o meu norte, e não os meus instintos. No entanto, eu sei que mesmo que essa seja a minha intenção, e enquanto caminho na direção do horizonte, haverá em mim manifestações do instinto que sou também. Ainda que você não seja só a Larissa, essa menina ou mulher, enfim, não te conheço, mas que mora em Jaú, em São Paulo, isso não diz tudo sobre você, né? Não é só esse ser humano, essa cidadã que mora no endereço tal, que tem um CPF tal, RG tal, que te expõe.
É mais, é mais. E é esse mais tentando se adequar à expectativa da sociedade que te gera tantas vezes o sentimento de encurralamento. Portanto, é bom saber que você é a Larissa. E também não. É bom saber que você é o pássaro que habita a Larissa, o corpo da Larissa, a alma, a psique, a consciência da Larissa. E também não. Você é a composição, você é o mosaico, você é o fragmento, você é o inverso. A vida tem muitos sentidos. Descobrindo cada um deles enquanto caminhamos, nos torna mais pacificados com quem estamos sendo hoje. Hoje você é a somatória das Larissas que te trouxe até aqui. E amanhã, talvez, seja o inverso. Larissa, obrigado pelo texto. Muito legal o teu texto, viu? Beijo pra você. Demais o novo nome, as novas propostas. Um criador de seus pensamentos precisa desse movimento sempre. Andréia, de São Paulo, que nos manda mensagem. Muito obrigado, Andréia. Fiquei feliz com a mensagem, um beijo para você. E é verdade, o movimento tem sido para mim cada vez mais essencial, Andréia. Eu já me senti, eu estou falando do meu trabalho, mas eu posso expandir isso para a minha vida, né? Tantas vezes encurralado pela falta de movimento, sabe? Movimento não necessariamente é se destruir aquilo que está diante de você, não é necessariamente você seguir no caminho contrário, você negar o que pensava, não é isso. Mas até para você expandir o que você pensava, por exemplo, a gente estava falando, a Luna tocou no assunto de ter ouvido a rádio, um programa antigo, e percebido quanto eu me movimentei de lá para cá. Eu continuo na mesma linha, o princípio é o mesmo, o que eu estou dizendo basicamente é a mesma coisa, mas de lá para cá houve os movimentos do selvagem, e então isso modifica a minha linguagem, então isso modifica o meu entendimento em relação a algumas coisas, minhas referências, as coisas vão mudando. E continuará sendo assim. Eu não cheguei lá, eu estou a caminho. Né? É como você, por exemplo, eu gosto desse exemplo, eu acho que isso tem a ver com a vida de todo mundo e se encaixa perfeitamente. A relação que nós temos com os nossos pais, para ser freudiano aqui, a relação que nós temos com os nossos pais ilustra em determinada fase da nossa vida, neles, o emblema, o símbolo da perfeição. Né? Os pais são infalíveis, os pais sabem tudo, o pai é mais forte, a mãe é mais bonita, ambos são mais inteligentes, tal. Vai passando o tempo e você vai percebendo que não é bem assim. Antes de ficar claro esse pensamento, é possível que você passe por uma zona de conflitos. A adolescência representa isso. Então você vai tentar negar. Quantos filhos tentam ser o contrário dos pais? Justamente para negar e se descolar dessa imagem que sempre foi tão forte durante determinado momento da vida, e quando percebem que aquilo era relativo, então negam. Isso geralmente na nossa vida se projeta nos céticos patológicos, nos ateus religiosos. Não estou falando do cético como olhar. Eu acho o ceticismo como olhar bonito. O ateísmo como uma postura existencial também. Eu acho que é feio quando vira um dogma. É isso, eu sou contra, não sei o que é, mas sou contra. Aí é outra coisa, mas faz parte da nossa adolescência, do nosso desenvolvimento emocional, psicológico, espiritual, humano. Tudo está caminhando nesses contrastes que nos habita fisicamente, inclusive, psicologicamente, inclusive, enquanto estamos amadurecendo. Passa esse tempo, você se torna adulto e a sua relação com os pais ganha em qualidade. Você reconhece as dificuldades deles, as ambivalências deles, as fraquezas, os erros, mas isso não diminui o amor e nem a admiração. Agora é uma admiração enraizada no amor, porque ela admite os contrastes. Quando é uma admiração que não admite os contrastes, que não admite a falha, que projeta no outro somente a expectativa da perfeição, não é amor. Seja numa relação conjugal, seja numa relação de mestres e discípulos, seja lá onde for. Aquele que tenta projetar no outro somente a expectativa de superioridade não está construindo uma relação de amor. O amor ainda que projete esse recuo, como no caso da adolescência, adiante, se for amor, permanecerá como conexão, como respeito, como reconhecimento das ambivalências. Portanto, elas não são contrastantes com o amor. Né? Isso inclui o que nós pensamos, o que nós falamos. A gente continua evoluindo, a gente continua nesse processo até que sejamos muito mais consciência do que qualquer outra coisa. Enquanto isso, que a gente possa seguir em liberdade em direção ao horizonte. Obrigado pela sua mensagem, obrigado também, Vilma.
de Cornélio Procópio, no Paraná, manda mensagem pelo e-mail, contato@webradiovagalume.com, dizendo que gostou muito do novo nome. É preciso inverter os sentidos para dar sentido. Lindo dia a todos. Obrigado, Vilma. Tudo de bom para você, tá bom? Clarete de Bauru, em São Paulo, no e-mail também. O inverso em nossos universos, gostei muito. Obrigado, Clarete. Que bom saber que a maioria gostou. É natural que num primeiro momento haja estranhamento. Claro, pode ter gente que não tenha gostado também, mas por enquanto me parece quase unânime aqui. E eu fico feliz por isso, que de alguma maneira todo mundo está nessa sintonia, né, do inverso. Flávio, bom dia, gostei bastante do nome da rádio, parabéns pelas vinhetas, um forte abraço. Alessandra de Limeira, em São Paulo, manda pelo WhatsApp. Obrigado, Alessandra, tudo de bom. Eu falei, né, ontem o dia inteiro montando as vinhetas. A Paty me mandou as vozes, né, a locutora, e eu fiquei montando, deu trabalho, mas você sabe quando você está inspirado assim para criar? A inspiração não é um negócio controlável, né? Eu posso, assim, usando as técnicas profissionais, eu vou montar vinhetas para rádio. Aí eu monto. Se eu não estiver inspirado, eu vou montar, vai ficar bom, vou montar 4, 5 vinhetas. Se eu estiver inspirado, como foi o caso de ontem, eu montei todas. Foi tudo. Eu só tinha 3 prontas e depois eu fiz todo o resto. Que bom, obrigado, viu? Flávio, adorei o nome da rádio, parabéns. Sua reflexão de hoje me fez recordar uma frase que eu vi um tempo atrás. A perfeição é haver a perfeição e a imperfeição. Ricardo Gomes, de São Paulo. Obrigado, meu querido amigo. Até porque, Ricardo, se eu não admito nesse movimento que eu chamo de perfeição, aquilo que chamamos de imperfeição, a minha perfeição é limitada. Ela só engloba um aspecto que geralmente tem referência no que eu acho ético, moral, certo, nas minhas crenças, né? Eu sou a minha referência de perfeição. Ainda que eu esteja, não, é Deus, não, sou eu. É a minha visão de Deus, é a minha visão da religião, no fundo sempre sou eu. Portanto, reconhecer que essa visão que parte de mim, por isso mesmo, por partir de mim, é uma visão fragmentada, inclui, nesse movimento que eu chamo de perfeição, a inevitável fragmentação que vai se projetar em imperfeição. Você entende? Portanto, para que seja perfeito, eu preciso incluir a minha imperfeição. E ao incluí-la, deixa de ser perfeito, pelo menos no sentido moral da palavra. E aí eu aceito os meus fragmentos, aceito a minha imperfeição como parte da minha perfeição. Eu tenho alguns vídeos que falam sobre isso no meu canal no YouTube. A Perfeita Imperfeição é um deles. Depois dá um pulinho lá, tá bom? Flávio, saudades de Porto Alegre, gostei mais do novo nome da rádio. Tem mais a ver com a tua proposta e me fez lembrar uma frase do filme Forrest Gump, e que é o seguinte: eu não sei se cada um tem um destino ou se a gente fica só flutuando por acaso na brisa. Mas eu acho que talvez sejam os dois. Os dois acontecem ao mesmo tempo. Vivi da Polônia. Obrigado, Vivi. Muito obrigado, Vivi, querida, aqui de Porto Alegre, mas que mora já há algum tempo na Polônia, está nos ouvindo. A Vivi, ela trabalhou em TV, não foi, Vivi? Ou repórter, uma coisa assim. Tem uma linda voz. Eu ainda vou gravar uma vinheta da rádio contigo, Vivi. Obrigado pela sua mensagem aqui, por estar nos ouvindo, pelo teu carinho. Fique bem, tá bom? Aqui no nosso WhatsApp, com relação a uma ordem considerada natural, está colocada de forma... Eu acho que é a definição do inverso no dicionário. É o nosso querido Chicão do Rio. Então, agora contextualizando, vamos ler a mensagem dele. Com relação a uma ordem considerada natural, está colocada de forma invertida, voltado para o lado oposto, em sentido contrário ao de determinada direção ou ordem, invertido. Definição de inverso. Tá aí, gostei, ele diz. Eu também. Legal, Chicão. Eu te confesso que eu não tinha tido a curiosidade de ir ao dicionário para ler como ele define o inverso, mas adorei essa definição, muito bom. Se bobear, vou gravar uma vinheta falando isso aqui, colocando esse texto, com relação a uma ordem considerada natural. Está colocado de forma invertida, voltado para o lado oposto do sentido contrário ao de determinada direção ou ordem invertida. Inverso. A vida tem muitos sentidos. Vou escolher uma trilha para isso aqui, legal. Obrigado, meu amigo. Paulo Belarmino dos Reis de São Paulo. Flávio, parabéns
pela nova colocação da rádio. Os inversos refletem nossos versos. Adorei o nome. Legal, Paulo. Que bom que você gostou, que bom que o pessoal está gostando, muito obrigado. Bom dia, Flávio e todos os vagalumes, adorei o novo nome, abraços, Débora Rodrigues, valeu, Débora, tudo de bom para você também. Muito obrigado pela sua mensagem. Outra mensagem aqui no 551, lembrando que o nosso WhatsApp tem um número 9 a mais a partir de hoje, 51992461960, 51992461960. Bom dia, é Ícia de Recife, lembra de mim? Grande abraço, estou de volta a ouvir a rádio. Claro que eu lembro, Ícia, você já participou algumas vezes, que bom. Na chamada, Ícia, eu vou até colocar a chamada na sequência de novo aqui para quem não ouviu. Eu incluo pessoas como você, assim, que estiveram com a gente aqui, e eu me lembro, às vezes eu faço um exercício mental de pessoas que eram muito ativas, muito participantes da rádio num primeiro momento, numa primeira fase da rádio. Muitas ainda estão, outras não, né? Até esses dias houve a reprise de um programa antigo da era pré-WhatsApp aqui da rádio, e tinha uma chamada com as vozes de muitos vagalumezinhos que numa data de aniversário minha se uniram ali para gravar umas mensagens e tal, e me mandaram por áudio, por e-mail. E aí eu pedi para eu usar isso numa vinheta. E eu fiz uma vinheta com um nome. E aí eu estava ouvindo, pensando, poxa, essas pessoas, a maioria já não está mais aqui. E isso no primeiro momento me alimentava uma dúvida, assim, por quê? Né? Depois eu pensava, porque é natural. Né? É natural. Ou as pessoas estão durante um tempo para determinada viagem, determinado salto, caminho, depois vão encontrar outro caminho. Ou as pessoas se sentem desconfortáveis e por isso mesmo não ficam. Ou as pessoas às vezes se sentem sobrecarregadas com tantos inversos que precisam dar um tempo. Ou as pessoas, e isso também existe, vêm para cá numa expectativa. E nesse primeiro momento da rádio isso foi bastante forte, né? Porque foi justamente nessa fase que meu trabalho era mais acompanhado por pessoas com expectativas esotéricas, místicas e tal. Então esperavam que eu fosse um guru, uma coisa do tipo. E à medida que foram vendo que não, né, alguns se frustraram, alguns se decepcionaram. Esse cara não está indo. Enfim, aí cada um tem suas razões, mas eu te confesso que eu fico feliz quando alguém como você, por exemplo, diz, olha, eu estava aqui e agora eu voltei, né? Que bom, que bom. Fique à vontade para voltar, fique à vontade para ir, fique à vontade para ficar um tempo fora, fique à vontade para não voltar nunca mais, fique à vontade para ficar sempre, né? Amigos são assim. Eu acho muito chato quando amigos, por exemplo, se aproximam e se cobram, sabe? Você não me ligou. Ou namorados, né? Ou casais, você não me ama. Você não me disse, você não me ama. Isso é muito chato. É muito chato. Isso não se cobra. Espontaneidade, amizade, carinho, amor, respeito, se tem. E às vezes não é a frequência, não é a regularidade que determina isso. Isso acontece, todo mundo acha que tem um amigo ou uma amiga assim, né? Que você fica 10 anos sem falar, por alguma razão a vida às vezes nos afasta, e quando volta a falar é a mesma coisa, né? Ou amigos que você fala com alguma espaço de tempo longo, uma vez por semana tal, mas não muda nada. Eu posso ficar, ou então você está falando no WhatsApp com um amigo teu e aí cai a ligação, você não se despede, você não fica preocupado, eu não me despedi, é amigo, é amigo. Então nós somos amigos aqui e eu fico feliz que seja assim. Que bom que você está aí, Ícia. Um beijo para você. Oi, Flávio e Vagalumes. Estou adorando a nova mudança do nome. Aí eu pus lá no chat, adorei. Da hora, né? Mas aí eu fiquei falando assim, quando você falou o nome, inverso, até acostumar. Mas é muito bom, viu? Adorei. Eu estou gostando muito da mudança também. Da sua mudança em todos os sentidos. Isso ajuda a gente a mudar também. Beijo a todos. Muito obrigado, minha querida Nina. Em relação às minhas mudanças têm a ver com os meus constantes, ininterruptos e eternos movimentos. E eu estou muito feliz por, aos poucos, com o tempo, estar encontrando cada vez mais liberdade com as minhas mudanças. Eu vou te confessar um negócio que é muito difícil. Cada um tem as suas razões. É difícil para todo mundo, né? Mas para quem tem trabalho público,
A dificuldade é que a sua persona, geralmente, ou seja, a sua imagem pública, a sua imagem descolada com a sua pessoa, às vezes gera em quem ouve algum tipo de... Não é uma expectativa necessariamente de tomar, eu quero tal, mas que até pelo carinho, até pelo apreço, até pelos elogios, até pela presença, vai gerando em você a necessidade de corresponder àquilo. Isso não é só para quem tem trabalho público. Às vezes é com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o marido, com a mulher, com os amigos, com o ambiente de trabalho, com a sociedade, né? E essa tentativa de corresponder te enquadra. Tem gente que nasceu pássaro, tem gente que nasceu tatu, tem gente que nasceu gato, tem gente que nasceu cachorro, e a natureza precisa de todos, né? Eu nasci pássaro, então eu preciso voar, eu preciso do céu. E isso é um negócio que eu estou cada vez mais valorizando e respeitando em mim. Então, eu fico feliz de perceber que quem fica, quem gosta, é quem respeita, quem entende e aceita, né, os próprios movimentos. Eu gostei do que você falou, isso estimula a gente a nos movimentarmos. Esse é o meu objetivo. Não dizer para você, venha para o meu céu, mas é te ajudar a pensar, afinal, qual é o teu céu. Oi, Flávio, eu descobri agora via Facebook que hoje é o dia do radialista. Então, audivelmente, parabéns para você, que é um hiper, mega, super, the best radialista. Você sabe, né? Sou sua fã de carteirinha. Abraço a todos. Alexandra, obrigado apesar do exagero. Mas muito obrigado. Agora você sabe que é engraçado, né? Eu estava falando essa semana com uma pessoa que faz coach e que está de maneira selvagem buscando o seu próprio caminho dentro daquilo que faz. E eu estava dizendo para essa pessoa assim, olha, você não é coach, você é fulana que é coach. Mas antes de ser coach, você é a fulana. Nesse meu ofício de radialista, sempre foi assim, mas tem sido cada vez mais a minha necessidade de ser o Flávio, que faz rádio, né? É engraçado que eu não me sinto mais assim radialista. Houve um tempo que eu era quase um militante, um radialista militante. O que é isso? Eu escrevia para portais de rádio, eu propunha um rádio, o que o rádio deve pensar, o rádio não pensa, e eu colocava os meus... Tem na internet aí, se você procurar você vai achar. No meu canal no YouTube tem uns vídeos que eu gravei, eu não lembro se foi 2011 ou 12, acho que foi 11 ou 10 até, não me lembro. Acho que foi 11, chamado Vídeo Papo de Rádio. Legal, era o meu jeito de contribuir com o mercado, com o meio, com as pessoas. Eu sempre quis gerar nas pessoas essa chama da inquietude, da provocação, enfim. Mas hoje isso não está mais em mim. Eu parei de fazer esses conteúdos, né? Como um radialista. Então, eu sou o Flávio que faz rádio, né? Apesar de ser, eu tenho o registro, o DRT de jornalista, tenho o MTB de jornalista, mas não me sinto nem uma coisa nem outra, eu sou o Flávio, né? E é bom assim, né? As profissões, não só o radialista, não só o jornalista, mas qualquer uma, os advogados, os médicos, os engenheiros tal, tendem a criar um gueto, um jeito de pensar. Né? Muitas vezes formatam as pessoas que falam como o advogado, falam como médico, falam como radialista, falam como piloto, e não é legal. É bom você ser a pessoa, o fulano, o humano que faz como ofício determinada profissão, mesmo que seja o coach, mesmo que seja coisas do tipo. Esse caminho é muito legal também nesse exercício de liberdade. Obrigado, Alexandra. Olha, a partir de agora as mensagens que chegarem eu não posso mais ler no ar, para que a gente não termine tão tarde, tá bom? E até por conta dos meus compromissos tal. Mas lerei todas que chegaram até agora. Will de Porto Alegre. Que comentário você poderia fazer sobre trabalhos de ação social? Não somente dar o peixe, mas ensinar a pescar. Abraço, Will de Porto Alegre. Will, é óbvio que isso é maravilhoso, né? Mas que seja a tua vocação. Eu acho que ninguém deve fazer qualquer coisa se for... ou se fizer isso como forma de tentar atrair aplauso, reconhecimento, for, em última análise, um instrumento de barganha. O que eu costumo dizer aqui, quem é beneficiado pela ação social não quer saber disso e o benefício é evidente, né? Isso não se discute. Mas como a minha intenção aqui é falar das pessoas, para aqueles que praticam uma boa ação, uma ação social, uma ação de solidariedade e tal, como ferramenta, às vezes até de aprisionamento do outro,
para ter um discurso, para ter uma plataforma, eu acho que acaba fazendo mal para si mesmo. Portanto, como tudo na vida, aquilo que a gente faz de negativo, aquilo que a gente se arrepende, faz mal para outra pessoa, deve ser fruto de reflexão. Por que é que eu fiz isso? O que me levou a fazer isso? Mas não é diferente aquilo que faz bem também. Por ser bom, a gente pouco reflete no bem que fazemos. Mas o bem que fazemos muitas vezes expõe a nossa sombra. Então é necessário que a gente faça essa revisão. Eu sou ativista social, eu participo de ONGs, eu faço isso, aquilo. Sensacional, repito, quem recebe benefício não quer saber. O fruto daquilo, o benefício daquilo é inquestionável. Mas o que isso faz em mim? O que isso faz em mim? É bom a gente fazer essa reflexão, tá bom? Valeu, Will. Tudo de bom, meu querido amigo. Flávio Vagalumes, eu quero dizer que também gostei muito do novo nome da rádio, pois vem exatamente de encontro ao momento de desconstrução de paradigmas que estou vivendo desde que comecei a ouvir. E que os contrastes, que os conteúdos que você nos traz têm me ajudado nesse caminho de expandir a minha consciência. Bom a todos. Simone Lima. Obrigado, Simone. Tudo de bom para você. Fico feliz de saber que você esteja gostando e que tenha gostado do novo nome da rádio. Daqui a pouco eu vou repetir, antes de ir embora, a chamada de mudança de nome da rádio que eu coloquei lá ainda na primeira hora do programa para quem chegou depois, tá bom? Depois você ouve na reprise, eu botei algumas vinhetas, algumas chamadas aqui para dar um gostinho do que a rádio vai ser plasticamente a partir já, provavelmente, desse mês, tá? Flávio, bom dia. Pode mandar um beijo para minha filha, Maria Eduarda, a Dudude. Ela tem 5 anos, se escuta sempre junto comigo. Ficou muito feliz ao saber que eu tinha o teu WhatsApp. Um abraço. Poxa vida, Dudude. Beijo, minha querida. Tudo de bom para você, Dudude. Um beijo. Fiquei feliz. Aliás, isso é uma maravilha. Eu estava conversando sexta-feira com a Flávia Melissa, vagalumezinha querida, que a maioria aqui conhece. E ela me mandou um videozinho com o Gael, que é o filho dela. Bebezinho ainda, falando algumas coisinhas, tal, e eu estava dizendo isso para ela, o que diria a você: aproveite isso, isso é um privilégio, é um momento maravilhoso da vida, que apesar do tempo passar e a gente sentir falta, vai sendo substituído por outros momentos igualmente lindos, né? Mas essa fase assim, dos 5 anos é tão maravilhosa, não esquece disso. Eu me lembro quando meu filho tinha mais ou menos essa idade, a gente estava no elevador, num prédio que eu morava em São Paulo. E aí entrou um senhor, nos viu e nitidamente se emocionou e falou a mesma coisa para mim. Aproveite, isso é maravilhoso. E eu fiquei pensando, onde é que estariam os filhos dele, né? O que teria acontecido. E desde então ficou muito claro para mim que é muito importante a gente aproveitar cada momento. Assim. Aos 5 anos é sensacional e aos 13, que é a idade atual do meu filho, também é. Enquanto ele tem 13, eu perdi várias coisas de quando ele tinha 5. Né? Hoje ele está mais na dele, hoje é cabeça de adolescente e tal, mas tem tantas outras coisas que eu não tinha quando ele tinha 5 e que somam, que me alimentam a esperança de que quando ele tenha 20 seja igual, 30, 50, se eu tiver aqui ainda, né? Mas que nos gera esse privilégio de estarmos tão perto desses queridões, assim, dessas queridinhas como a Dudude. Beijo, Dudude! Tudo de bom para você. No nosso 51992461960, teu 9 a mais, hein, no nosso WhatsApp, não se esqueça agora. Flávio, bom dia, estou estranhando um pouco o novo nome da rádio, mas vou me acostumar. Lindo de ver sua empolgação, beijo grande, muito obrigado, minha querida, não tem o nome dela aqui, 61 afinal é o código, mas você vai se acostumar, com o tempo a gente vai se adaptando, tá bom? Um beijo para você, muito obrigado. Alguém que manda uma mensagem aqui sem querer se identificar, diz assim: eu estou com uma inquietação e queria saber o seu ponto de vista. O que fazer quando parentes próximos estão deprimidos, sem dinheiro, se sentindo sem perspectiva, por terem mais de 60 anos, sem ver uma luz no fim do túnel, se sentindo humilhados por ter te pedido dinheiro emprestado, sempre doentes, tomando remédios, cogitando suicídio. Eu tentei mostrar outros pontos de vista, mas acabei me sentindo culpada por não conseguir ajudar nem financeiramente e nem psicologicamente. É o que a nossa vagalumezinha, que pede para não se identificar, diz aqui. Essa é a última mensagem de WhatsApp que eu leio hoje, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma que eu não li. Não, eu acho que eu li todas aqui. Não. Tem mais uma que eu não li que eu vou ler daqui a pouco. É o seguinte, minha querida. Eu imagino que numa situação como essa, de depressão, eu não sei se algo específico causou nessa pessoa isso que você descreve, né?
Mas há momentos, sim, e infelizmente já na terceira idade isso pode acontecer, de revisões na vida, a partir de sonhos que tínhamos, expectativas que tínhamos, metas que tínhamos, idealizações que projetávamos para aquela idade que não se cumpriram, né? De cenários talvez que gostássemos e não mais são. E diante desse contraste, né, a tristeza de imaginar que então os meus sonhos não valeram e minhas metas não eram reais, eu vivia atrás de utopias. Quando isso acontece, eu não acho que a melhor maneira seja parar do lado da pessoa e falar assim, mas não fique assim, veja que tem pessoas que te amam, veja como a vida é bonita, veja que você ainda tem saúde, veja que você ainda tem potencial, tal. Por mais bem intencionados que esses argumentos sejam, eu acho que de alguma maneira isso vai reforçando em quem acreditou nisso durante a vida inteira e por alguma razão deixou de acreditar. Isso vai ainda reforçar a inquietude, o contraste, a dor de ver que a vida seguiu em outra direção. E isso vai pensar em relação a quem diz. Um dia esse que diz perceberá que tudo que diz é engano, é utopia e se cansará. Portanto, mais contundente do que isso é a presença. Agora há pouco eu estava falando sobre filhos, né? O privilégio de ser pai, o privilégio de ser mãe. Eu penso que um dos grandes privilégios de ser pai e ser mãe é que você vai desenvolvendo a habilidade de ser exemplo. Não de ser o discurso. É muito fácil falar, não fique triste, a vida é bonita, é bom, e a gente fala isso bem intencionado, claro. Mas ser exemplo implica em, ao invés de falar de paz, falar de esperança, falar de coisas do tipo, ser paz, ser esperança. E muitas vezes a paz e a esperança que eu quero compartilhar contigo se projeta no silêncio. Silêncio solidário. Se projeta na presença. Presença de quem compartilha aquele momento de dor com o outro, sem necessariamente naquele instante tentar demovê-lo daquele olhar. Eu penso que esse olhar, se não for uma patologia, uma depressão instalada quimicamente no cérebro, no corpo tal, ela vai se diluindo inexplicavelmente quando você percebe que apesar das convicções abaladas, a presença, apesar da humilhação, de precisar pedir dinheiro, né? A solidariedade que não se vincula a ter ou não ter dinheiro. Eu acho isso muito mais eloquente do que tudo. Ajudar o outro a passar pela dor, na minha opinião, mais do que tentar encontrar um discurso que mostre a ele uma saída, porque às vezes não é isso que a pessoa precisa, é estar junto na dor. Eu me lembro quando eu era criança, eu e meu irmão temos uma diferença de 1 ano e 2 meses. Eu sou 1 ano e 2 meses mais velho que ele. Então a gente cresceu juntos, né? Quando a gente ia dormir, às vezes, isso pequenininho, minha irmã não era nem nascida. A minha irmã tem quase 7 anos a menos do que eu. Então nós devíamos ter 5, 4 anos ou menos. Eu me lembro que a gente tinha medo, e eu me lembro que eu falava assim, dá a mão. E aí ele pegava a minha mão, ou eu a dele, né? E aí o medo diminuía. Eu não falava nada para ele, nem ele para mim. Mas a presença era suficiente para diluir os fantasmas da madrugada. Você entende, não? Isso pode se projetar nas relações adultas, nas relações já na idade avançada, que no fim das contas é só isso que nós estamos querendo. A gente pode estar buscando prosperidade, dinheiro, sucesso. Tudo isso é lícito, tudo bem. Mas por trás dessas motivações, o que a gente quer é o aconchego. É o que eu falei para a nossa vagalumezinha que falou do filho que estava preso. A gente quer ninho, né? A gente quer colo, a gente quer presença. É só isso que as nossas buscas querem. É só isso. A gente pode falar, eu estou sem dinheiro, eu estou triste por isso ou por aquilo, tudo bem. Mas no fim das contas é só isso que nós queremos. É o abraço, é a presença, é o ninho. Então seja o abraço, a presença e o ninho. Você não tem poder para tirar a tristeza do outro. Não é a sua eficácia, não é o seu discurso, não é a sua inteligência, nem o seu nível de elevação espiritual ou humana que será proporcionalmente suficiente para diluir nele esse momento que é dele, que ele vive. Mas você pode compartilhar esse momento sendo com ele, sendo humana, estando presente, pegando a mão. Dá a mão. Às vezes é só isso que ele está precisando.
tá bom? E o resto, deixa que a presença, deixa que o tempo e deixa que os processos silenciosos, sábios e sutis da vida vão se tratar de fazer. Fique bem. A mensagem do WhatsApp do nosso querido amigo Cauê de São Paulo. Cauê já esteve no encontro, né, Cauê? E ele diz assim: eu gostaria de desejar bom dia, dizer que estou sempre ouvindo a rádio. Hoje eu senti a vontade de falar sobre o seu papel de destaque como agente de transformação social. Fico feliz de conhecê-lo. Seu trabalho tem me feito muito bem, estou gratificado e eu quero te fazer uma pergunta. Se possível, colocar no YouTube o programa de ontem, da reprise da meia-noite. O nome é Consciência em um Mundo Cruel. Escutei só metade, a parte final do programa. Forte abraço, fique bem, paz, amigo Cauê de São Paulo. Obrigado, meu amigo. Eu te confesso que eu coloquei ontem um programa do dia 2 no ar. Falta do dia 3, aí no fim de semana não teve, esse irá também, mas eu tô muito corrido, assim, tá difícil eu editar e colocar todos os programas no ar, não só por conta dessa modificação da rádio, mas por conta do meu novo livro. Esse fim de semana eu falei com o Roger da Lura sobre a capa, sobre a arte do livro que já está sendo feita. Esse é outro assunto que eu quero trazer aqui daqui a pouco, mais aberto aqui na rádio, o nome do livro e tal. A minha intenção é lançar o livro em dezembro. Imagina, a gente tem um mês para isso. Eu estou fazendo a última revisão. Esse fim de semana também, no sábado, eu me dediquei praticamente o sábado inteiro a isso. Essa semana eu pretendo terminar, então tá difícil, sabe? E mesmo assim eu estou conseguindo diariamente alimentar conteúdos no YouTube. Tem dias que eu alimento 2 ou 3 conteúdos no YouTube. Praticamente todos os dias tem um vídeo novo. Mas como essa coisa de colocar programa no ar demanda edição, demanda tempo, nem sempre eu consigo, especialmente os mais antigos, porque eu estou priorizando os mais recentes, né? Enfim, então eu vou tentar, tá bom? Eu vou tentar fazer isso. Mas vamos lá, pode me cobrar depois se demorar muito. Meu querido, obrigado pela sua mensagem, tudo de bom. Para terminar, deixa eu ver, deixa eu agradecer as pessoas do chat que estiveram aqui durante o nosso bate-papo. Muito obrigado a todo mundo. A gente está encerrando o Mensagens que Chegam pela Manhã de hoje de maneira diferente. O programa hoje foi um pouco diferente, né, por conta do novo nome da rádio e das conversas que derivaram disso. Quero lembrar que o nosso programa vai ser reprisado, esse que nós fizemos agora, às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã no horário de verão. Isso vai continuar com a Rádio Inverso, nada muda, tá bom? No mais, muito obrigado por tudo, um grande beijo. E pra gente terminar, eu quero colocar aqui de novo a chamada que eu coloquei pouco antes da primeira hora do programa, contando um pouco sobre essa mudança e já preparando o novo clima da Rádio Inverso. No mais, um grande beijo para você, muito obrigado, fica bem e a gente se encontra amanhã às 8 da manhã no horário de verão em mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Até lá. Dia 2 de julho de 2014, quarta-feira, 7 da manhã. Estreia a Web Rádio Vagalume, um novo veículo de comunicação com uma proposta inédita: compartilhar conteúdos com liberdade. Uma fresta para a vida sem compromisso com ideologias, religiões, nada que engessasse o movimento. Em quase 2 anos e meio no ar, gente do mundo inteiro passou por aqui. Houve os que estavam de passagem, os que estranharam e nem ficaram. Também houve os que se mantiveram e com o tempo têm crescido em consciência. Mas a vida é movimento e a Web Rádio Vagalume entra em um novo tempo. Em breve, seremos Rádio Inverso, porque o universo é dentro, porque há versos no que fazemos, porque a vida tem muitos sentidos. Nesse novo tempo, haverá novos conteúdos, nova plástica, novo ritmo. Mas não muda a disposição de caminhar e no caminho encontrarmos significados. Bem-vindo a esse novo tempo. Em breve, a Web Rádio Vagalume será Rádio Inverso. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.